Nós vamos trabalhar um pouquinho agora com a parte das citações. Então, o primeiro ponto, antes de eu falar sobre as citações, de uma forma que geral, né, que nós temos 3 tipos, eu preciso entender onde que eu pego essas informações aqui no nosso livro, né? Então, eu vou fazer a leitura, a citação é a partir de um livro, seja ela direta ou indireta, vai ser a partir de um livro. Então, como que eu faço para ter essa referência aqui, para pegar essas informações que eu preciso utilizar aqui no corpo do meu texto, né, no corpo do meu trabalho? Então, eu estou com um livro aberto aqui, que é disponibilizado. Esse livro é o livro de comunicação empresarial. Ele está disponibilizado lá no ambiente virtual, né, de cada um dos alunos. E sempre eu vou utilizar a unidade 1, tá? Porque aí eu tenho unidade 1, 2, 3, né, na sequência. E aí sempre onde eu vou ter essas informações que eu preciso é na unidade 1. Então, eu vou rolar um pouquinho aqui a barrinha de rolagem para vocês visualizarem. Vou aproximar aqui um pouquinho o zoom. Todo livro ele vai ter esses dados internacionais de catalogação aqui para poder publicar. Todo livro tem, seja ele online, um PDF igual a esse exemplo aqui, ou seja ele impresso, tá? Então, vocês vão sempre buscar nessa parte aqui da catalogação, né, onde eu tenho os dados ali de catalogação, para poder eu saber qual que é o nome e o sobrenome do autor e qual que foi o ano de publicação. Então, no caso aqui, seria desse livro de comunicação empresarial, é o autor Solimar Garcia. Sempre para fazer esse processo de catalogar, depois vocês vão usar esses dados aqui lá nas referências, tá? Então, é por aqui, nesse mesmo local que eu pego, só que daí eu utilizo tudo, né? Eu vou pegar desde o nome do livro, o ano, a cidade, a editora, eu pego todas as informações para fazer nas referências. Depois, quando a gente chegar nessa parte, eu vou trabalhar com vocês buscando essa mesma referência aqui. Mas para essa parte da citação, só me importa isso aqui, ó, o sobrenome do autor e o ano da publicação. Então, se eu quisesse colocar isso aqui lá em uma citação indireta, ficaria lá Garcia 2019. Em uma citação direta, ficaria Garcia 2019 e a página de onde eu fiz a cópia do meu texto lá, tá? Então, sempre vocês vão buscar nessa opção aqui que vocês têm em todos os livros, tá? Seja impresso ou seja um livro online igual a esse meu caso. Então, aqui que a gente já sabe agora onde que busca, né? Vou voltar lá de novo no meu trabalho. E aí aqui eu tenho 3 tipos de citação. Eu tenho a citação direta, que é essa daqui, com menos de 3 linhas. É uma citação onde você copia diretamente do livro que você está fazendo a leitura. Você vai lá, achou interessante um trecho, vai realmente complementar ali uma informação que você está trabalhando no teu fazendo, né, colocando lá no teu trabalho. Então, você vai lá e copia esse trecho. O que você vai fazer? Vai copiar entre aspas. Tá? O texto tem que conter aqui aspas no início até o fim, isso para até 3 linhas. Então, ele vai ter que estar entre aspas. Eu vou colocar o sobrenome do autor, o ano da publicação e a página que eu fiz essa cópia. Eu tenho o outro, e ele continua aqui no corpo do texto, ó, não tenho modificação nenhuma para ele. Agora, eu tenho outro tipo de citação, que é a citação direta também, só que com mais de 3 linhas. Olha, aqui é uma citação bem maior. Então, normalmente, antes dessas citações, a gente coloca lá, né? Como diz fulano, segundo o autor tal. Então, você vai fazer essa nomenclatura e vai fazer a citação ali desse autor. Nesse caso, a gente tem uma formatação específica que eu preciso aplicar. Então, eu vou selecionar aqui esse trecho, onde é a minha citação. Primeiro, ele tem que ter um espaço entre o texto anterior e o próximo texto. Vou habilitar lá o pi para vocês verem. Eu tenho um enter antes e um enter depois. Ele não pode ter parágrafo, então vou tirar esse parágrafo que foi aplicado aqui junto com a formatação do texto. Eu vou utilizar agora aqui o recuo à esquerda, ó, que é esse primeiro quadradinho que eu tenho aqui na parte de baixo. Então, eu clico, mantenho clicado e ele é recuado em 4 centímetros aqui na minha régua. Então, eu vou arrastar o meu recuo à esquerda até no 4. Então, observa que todo o texto fica recuado em 4 centímetros. O tamanho da fonte também é diferente, é um tamanho 10, então aqui é uma das exceções que nós temos ali que em relação ao texto, né, que é todo 12, então toda citação acima de 3 linhas é tamanho 10. E o espaçamento entre linhas também é diferente, eu vou usar aqui o espaçamento simples, que é o espaçamento de 1,0. Essa é a estrutura de uma citação com mais de 3 linhas. Então, menos de 3 linhas mantém no corpo do texto, não modifico nada, só coloco entre aspas e coloco as informações lá do autor, do ano e da paginação.
Se é uma citação com mais de 3 linhas, eu vou recuar em 4 centímetros aqui na minha régua, eu vou aplicar o tamanho 10 para a fonte, eu vou aplicar o espaçamento entre linhas de 1,0 ali, que é o meu espaçamento simples. Isso para o texto todo, tá? Então, toda citação que vocês tiverem aí, nessas duas situações, vocês vão usar essas formatações. E eu tenho ainda um terceiro tipo aqui de citação, que é a citação indireta, tá? Então, o que seria essa citação indireta? Eu fiz a leitura do livro, eu vou usar a ideia do autor, algumas palavras que o autor utilizou lá em 1 ou 2 ou 3 páginas ali de uma forma bem geralzona, ou no livro como um todo. Eu vou até utilizar algumas palavras que foram colocadas lá no livro, mas eu vou escrever com as minhas palavras. Então, eu pego o que está lá no livro e transcrevo com as minhas palavras. Isso é uma citação indireta, muito usado nessa parte aqui do trabalho acadêmico, porque a gente precisa ter um embasamento teórico. Se eu estou fazendo um trabalho científico, um trabalho acadêmico, eu não posso simplesmente pensar que é assim e lá escrever. Eu tenho que ter um embasamento teórico ali, baseado em um autor ou mais de um autor, para poder colocar minha ideia nesse trabalho. Então, esse embasamento teórico eu posso fazer com esse tipo de citação aqui. Eu leio, faço a leitura do artigo ou do livro, eu pego as ideias desse autor e transcrevo aqui com as minhas ideias, mas eu tenho que citar de onde eu me baseei para poder colocar esse trecho ali do texto, tá bom? Então, são 3 tipos. A direta com 3 linhas, direta com mais de 3 linhas e a indireta que eu posso estar utilizando aqui dentro do corpo do texto também do mesmo jeito. Não tem diferença na formatação. A única que se difere é essa daqui com mais de 3 linhas.